Bem-vindo ao Desconforto Produtivo, nosso 11º episódio. Vocês lembram que eu falei que aos poucos ia começar a trazer cada pessoa que me ajuda nesse processo, seja ele de psicólogo ou uma parte esportiva. Hoje eu vou trazer uma pessoa aqui, minha nutricionista, né? Doutora Aline Sandoval. Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Aline, vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história. Quem que é a Aline, de onde você veio, é daqui de São Roque, onde você atende. Vamos explorar bastante isso antes de você falar mal de mim. Pode deixar. Bom, sou natural de Suzano, né? Não nasci aqui, mas meus familiares, a parte do meu pai, toda é de Mairinque. Então, acabei vindo parar aqui. Tenho 28 anos, sou casada, mãe de gêmeas. Olha só, nutrição total, hein? E aí fiz uma pausa, né, durante a pandemia por conta da gravidez. Estou retomando agora, voltei a atender em 2023. Me formei na Uniso, em Sorocaba. E acho que a nutrição, ela caiu assim do céu na minha vida. Uhum. Eu saí do ensino médio sem ter noção de qual caminho eu queria seguir. Pensei até em fazer letras para dar aula de inglês. Caraca, totalmente diferente, outra linha. E, no fim, comecei a pesquisar sobre cursos. Sempre gostei muito da gastronomia também. Pensei em fazer gastronomia. E eu sempre gostei muito da área da saúde. Sempre gostei do ambiente hospitalar. Acho que eu comentei com vocês, Sim. Né? Então, eu sempre gostei muito do ambiente hospitalar. E aí eu gosto da cozinha, gosto da área da saúde. E aí eu encontrei a nutrição, pesquisando um pouco mais sobre. E na hora de fazer a inscrição, eu me inscrevi em letras. Quando eu clicava, não ia. Olha simplesmente só, não carregava. E eu falei, todo o site está funcionando. Alguma coisa está acontecendo. E aí, conforme eu fui olhando mais um pouco de nutrição, eu falei, vou me inscrever nessa também para fazer a prova. Quando eu cliquei, automaticamente foi. Então eu falo assim, que Deus escolheu para mim. Olha, só colocou o dedinho dele Sim, ali. Ele colocou o dedinho dele ali, porque eu tinha tudo encaminhado já para fazer a parte de inglês, porque eu já tinha onde trabalhar, eu fazia inglês na FISC na época, e o dono gostava muito de mim, ele falava, você tem lugar para trabalhar o resto da vida, fica comigo aqui, ele gostava muito de mim. E aí eu já tinha tudo encaminhado nesse sentido. E para nutrição não, né? Uma área totalmente diferente. E então eu falo que a nutrição me escolheu. E eu vejo que, assim, a cada dia que passa é a certeza de trabalhar com o que eu amo, sabe? Sim. De sair cansada, mas realizada. Entendi. E entrando agora um pouquinho sobre a nutrição, você acabou de falar que você estava mais no ambiente hospitalar, né? Sim. Ela tem algumas divisões, né? Esportiva. Sim. Como daí você... Bom, era para você ter ido para a área, acho que hospitalar. Para a área hospitalar. E de repente você viu uma totalmente diferente, né? Como Sim. foi esse processo seu? O processo de decisão, Isso. Né? A gente tem as áreas da nutrição, merenda escolar, né? A nutrição materno-infantil, inúmeras áreas. A gente tem a parte de indústria, então toda a indústria precisa ter esse controle de qualidade da alimentação. Então todas as indústrias têm uma nutricionista, né? As indústrias que fornecem refeições para os funcionários. E essa é uma área que eu nunca quis. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que isso eu não ia gostar. Quando eu comecei a fazer o estágio, e aí eu fui para a área hospitalar, eu fiz inclusive o estágio na Unimed Sorocaba, que é um hospital maravilhoso. Meu né? pai, antes de falecer, ele estava lá. Sim, é um hospital muito bom, tem uma estrutura maravilhosa, então eu me realizei. Mas quando eu cheguei na parte do estágio, eu não sentia esse contato tão direto com o paciente, porque você tem um paciente que entra para fazer uma cirurgia, às vezes mais simples, vai ficar 3 dias ali. Então, você não consegue acompanhar a evolução dele, claro. Exceto os casos que o paciente está acamado há meses. Sim. E aí são casos mais complicados. E em relação a isso, aí o que me pegou foi os pacientes que ficam. Às vezes eles ficam e às vezes eles também vão embora, mas não de um jeito bom, né? E eu sempre fui assim, aquela pessoa que gosta de fazer amizade, gosta de ter contato com as pessoas, é aquela pessoa que fala bom dia para todo mundo. Oi, bati a mão aqui. Perdão. Que gosta de dar bom dia para todo mundo. Então eu fiz muita amizade nesses 2 meses no hospital. E aí eu acompanhei um pouco o pessoal da parte de oncologia, né, de câncer. Sim. E aí pensar que eu não ia ver alguém ali, quando a gente não via alguém que estava acostumado a ver naquele dia, a gente já ficava, meu Deus. Foi pra UTI. Então, assim,
Eu acho que pro meu psicológico não seria... A paixão acabou um pouquinho nesse momento. Foi tipo um medo. Eu acho que pro meu psicológico eu não vou aguentar perder pessoas assim, sabe? E quando eu comecei a fazer o estágio na área de atuação clínica mesmo, né, o consultório, que a Uniso, ela tem um núcleo em Votorantim, que atende a população carente. Então, é um núcleo muito legal, tem terapia ocupacional, tem fisioterapeuta, né, todo mundo que faz a área da saúde passa por esse núcleo, que é da faculdade mesmo. E quando eu comecei a atender lá, aí, tipo assim, meu olho falou, é isso. É isso que eu quero para mim. Porque aí você consegue acompanhar o paciente desde o dia 1, que é o dia que ele entra com todas as dúvidas, com todas as dificuldades, e aí você tem o retorno. Quando ele volta, ele fala, olha, eu consegui fazer tais mudanças, melhorou meu sono, melhorou minha qualidade de vida, a minha diabetes diminuiu. Então, assim, você ter o resultado e conseguir ter esse acompanhamento, para mim, foi aí onde eu me realizei, que é o que eu sinto alegria em fazer até hoje. É ter esse contato com o paciente, olhar para ele, entender a dificuldade dele e conseguir ter o retorno. Sem ter o risco de perdê-lo, né? Assim, sem ter o risco de perdê-lo, claro. É tanto que assim, eu não tenho pacientes com patologias, né, graves, nada. Só casos mais clínicos, diabetes, hipertensão, doenças crônicas, né, mas patologias mesmo eu não atendo. Entendi. E nem crianças. Mas daí estamos ainda falando na área meio que acabou ficando meio hospitalar, né? De repente, isso antes da pandemia. Isso antes da pandemia. E antes como você foi entrar no esporte? Porque agora hoje está mais associado ao esporte, né? Sim. E aí, quando eu saí da faculdade, isso foi na faculdade ainda, né? Dentro do consultório clínico, do núcleo, ainda no estágio. Quando eu saí da faculdade, o primeiro lugar que eu comecei a atender foi dentro de uma academia. Na parte de cima. Suzano? Não, em Mairink. Em Mairink mesmo? Tá. Isso. Suzano, eu só nasci. Entendi. Tá. Nasci e saí. Eu literalmente nasci e já fui morar em São Paulo. E aí, eu trabalhava nessa academia. E como eu estava mais ligada ali com a atividade física, automaticamente me levou para a área esportiva. E eu comecei a gostar mais disso. Por quê? São pessoas que já estão com o primeiro passo dado. Então, é muito mais fácil. Mudança, né? A pessoa que já está fazendo uma atividade física, ela já deu o primeiro passo. Então, é muito mais fácil eu convencer ela de que agora ela precisa mudar a alimentação, porque a atividade física ela já está fazendo, né? Porque o mais difícil é mudar a alimentação. A hora que você começa a entrar um treino, todo mundo consegue se dispor a fazer, mas mudar hábitos alimentares é muito mais difícil. Totalmente. Muito mais difícil, porque eu acho que isso traz também uma questão de, como eu vou dizer... A pessoa já está pressuposta a querer fazer alguma coisa, uma mudança, quando ela está no esporte, né? Isso, ela já tem essa noção de que se ela não mudar, ela não vai ter resultado. Sim. Entendeu? Ela sabe que ela precisa fazer algumas mudanças para ela obter um resultado, para ela melhorar a performance. Então, o público que já é atleta, o público que é atleta amador, o público que está treinando, é um público mais fácil de você lidar. Porque ele já deu o primeiro passo. Entendeu? E ele entende um pouco mais a importância da alimentação do que uma pessoa que é totalmente leiga, que está começando agora. Mas atendo também os dois públicos, né? Obviamente, emagrecimento. Mas eu gosto mais, hoje em dia, da área esportiva. E aí eu comecei a fazer a pós em nutrição esportiva, só que veio a pandemia e veio a gravidez. Fechou tudo para você o trabalho. Fechou tudo. Então, aí eu tive que fazer essa pausa. Eu pausei a pós também. Fiquei os 2 anos em casa com as meninas, curti, amamentei elas até os 2 anos, então fiz uma pausa longa, curti tudo que tinha para curtir, enlouqueci tudo que tinha para enlouquecer. Imagino, dentro de casa, principalmente no início, né? Sim, então eu consegui fazer uma boa pausa e curti muito elas e retomei aí, agora em março eu retomo a minha pós. Ah, é? Que legal, que gostoso. Na mesma que eu já estava fazendo antes, que é nutrição esportiva e estética. E quando você retornou, daí você retornou já com o Edu? Com o Edu. Com o Edu. Praticamente, foi um mês depois que eu já tinha arrumado um outro lugar para atender. Aí eu conheci o Edu, eu comecei a fazer as massagens com ele, que ele me salvou. Eu falo que eu também sou testemunha de maca dele. Um acaba ajudando o outro, né? Sim, por conta da gravidez, eu já tinha escoliose, e aí eu tive uma diástase muito grande, por ser uma gravidez gemelar, né? Então, ficou muito aberta a questão do reto abdominal, e ele me ajudou demais em relação à dor, agora aos treinos também. Só para lembrar, pessoal, o Edu que estamos falando é o Edu Sassi, de repente estamos falando Edu, mas quem é esse Edu, qual né? Edu, né? Tem um monte de Edu Sassi por aí. ali, mandando um abraço até para ele aí, Edu, um abraço para você.
Na verdade, ele tá aqui atrás das câmeras, tá? Não ia contar, mas tá ali atrás das câmeras. Tá nos bastidores hoje. Aline, deixa eu perguntar uma coisa. Tem muita desistência? Eu sou uma pessoa que já fui várias vezes em nutricionista e desisti várias vezes. Tem gente que vem, passa, você acha que vai e nunca mais me responde. É? Uhum. Já no primeiro mês vem isso? Já. O que é? Às vezes, tipo assim, você vai tentar marcar um retorno e a pessoa já não volta mais. Desculpa, né? Eu já fiz umas dessas aí também. Desculpa, a empresa tá com um monte de serviço. Mas assim, a maioria das pessoas, né, que acontece isso, você já sabe na primeira consulta que ela não vai voltar. É mesmo? Ixi, bom. Você já sabe. Senti. E não vai ser o seu caso, né? Não. Tenho apostas, Brincadeira. Mas eu acho bastante complicado essa parte aí, que realmente você mudar um hábito alimentar, quando, vamos falar, o ano passado, né, eu falei assim, vou fazer esporte, eu queria tentar fazer o quanto mais esporte possível para poder, tipo assim, comer o que eu queria, e não funciona assim, né? Não, você pode treinar o quanto você quiser, mas se você não mudar a sua alimentação, você não vai obter os resultados que você quer. E daí vocês vêm lá e colocam lá, abóbora tal, as coisas. Porque assim, o gasto calórico ele é extremamente importante, a atividade física é essencial para quem quer ter saúde. Mas se você, mesmo tendo um bom gasto calórico, consome a mais do que ele, você não vai conseguir promover o emagrecimento, porque você só consegue promover o emagrecimento se você fizer um déficit calórico. Isso significa o quê? Você deve consumir menos calorias do que você gasta. Sim. E essa é a parte mais difícil, porque é muito fácil consumir caloria. Num fiozinho de azeite que você coloca na salada e acha que, meu Deus, estou super saudável, às vezes você está consumindo caloria em excesso só por conta do azeite. Mas tão bom. É difícil, por isso que eu falo. Difícil. Essa mudança é bem complicada. É muito difícil. É difícil porque é uma coisa muito enraizada. Todo mundo come desde que nasceu, todo mundo tem cozinha em casa. É uma coisa muito simples, né? A alimentação. Fast food hoje em dia. E eu acho que o pior hoje em dia não é nem essa mudança de hábitos, e sim a falta de tempo que a maioria das pessoas tem. Entendi. Então, a maioria das mulheres hoje em dia trabalham fora. E a alimentação acaba ainda ficando por conta da mulher, né? Uhum. E essa falta de tempo leva a pessoa a procurar algo mais prático, mais rápido. E, infelizmente, o que a gente tem à disposição é muito calórico, não é interessante porque é um industrializado, né? Eu falo que o básico funciona. O básico funciona. Eu já cheguei na sua consulta falando assim, eu faço o básico porque o básico funciona pra mim. O básico funciona. Dá pra você ser saudável comendo arroz, feijão, uma sardinha, ovo, legumes simples que você encontra na feira. Mas a dificuldade das pessoas é preparar tudo isso. Você vai lavar um pé de alface? Demora. Você vai lavar um pé de rúcula? Dá vontade de chorar. E tem aquela proposta que vocês falam, né? Viu? Pega domingo à tarde e faz a comida da semana. Exatamente. Poxa, tem no meu momento que eu tô para descansar, você quer que eu fique lá fazendo comida? Não, pessoal? É difícil se você parar para pensar. Já tentou lavar um pé de rúcula? É um saco lavar um pé de rúcula. Mas aí você escolhe. Ou você lava um pé de rúcula ou... Qual vai ser o preço lá na frente de você não ter saúde? Mas existe uma facilidade, né? Hoje os mercados já estão fazendo porções bem menores também, aí de salada, com misto. Já higienizado. Sim, eu não confio 100%, mas... Ajuda porque um preguiçoso como eu acaba ajudando de alguma forma. Sim, mas a gente tem muita praticidade. A gente já tem legumes picados, a gente tem legumes ralados já em bandejinhas, as frutas já picadas no mercado, a polpa do maracujá. Então, assim, a gente tem muita facilidade hoje em dia e a gente saiu muito de uma coisa assim, precisa ser nutricionalmente perfeito, sabe? Eu vejo que a nutrição teve essa evolução já. Eu me formei em 2018. Então, quando eu entrei em 2015 na faculdade, eu falei, nossa, é só aquilo, sabe? De ser um prato nutricionalmente perfeito. O que é um prato nutricionalmente perfeito? Mas, às vezes, a pessoa não consegue seguir aquele prato nutricionalmente perfeito. Só que se ela fizer 50%, é melhor do que nada. Sim. Certo? Então, hoje a gente vê essa flexibilidade na nutrição, que é de, assim, alguns industrializados a gente consegue consumir, porque a gente não vive num mundo perfeito, onde a gente planta nossa comida livre de agrotóxico, né? Enfim, não dá. Então, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. E essa flexibilização tem ajudado muita gente, porque assim, uma coisa que já está pronta, que você consegue consumir, um iogurte, essas bebidas proteicas que a gente tem, os suplementos que ajudam também, então isso trouxe facilidade para a vida corrida das pessoas, porque nem todo mundo vai conseguir preparar 3 tipos de legumes para cada refeição.
para cada refeição. Me afastou todas as vezes que eu saí de nutricionista. Ó, vai lá, tem até abóbora cabotiã, acho que é isso. Isso, cabotiã. Brócolis, cenoura. Tem uma hora que eu já não conseguia nem olhar para aquela abóbora lá. Só de olhar para ela, até hoje ainda tem um revertério aqui no estômago. Quem fala pra Pegou você? trauma de Peguei abóbora. trauma dela. E a gente tem uma variedade de alimentos que a gente pode colocar, e o que eu sempre gosto de fazer, tanto que você viu como eu faço. Eu monto o plano alimentar junto com o paciente. E eu acho que isso é um diferencial, porque você entende a rotina dele, não tem como eu não perguntar, olha, como funciona a sua rotina? E às vezes às 4 da tarde eu falo, olha, você vai preparar um lanche com 2 ovos, um iogurte, uma fruta, granola, todos esses processos que você levaria, sendo que às 4 você está aqui no podcast. Então, não tem condições. Vou falar assim, ó, pessoal, vamos cortar aqui. Entendeu? Tem que se adaptar, então, é entender a rotina do paciente. Então, se você fala para mim, olha, à tarde eu não consigo fazer isso. Tá, então você consegue tomar um whey e comer uma banana? Sim. Então, é melhor do que você ficar sem a refeição. Porque se eu colocar aquilo que seria nutricionalmente perfeito, você não faria. Claro que não. Entendeu? Claro. Então, é melhor o feito do que o não feito, né? De novo, né? Exatamente isso. O básico funciona. E dá pra gente obter muitos resultados só dessas pequenas mudanças que a gente faz. Eu acho que, assim, tem muita banalização também, que a gente vê na internet hoje, que é aquela coisa do tudo pode. Eu sou um pouco contra isso, que é essa coisa de, refrigerante zero à vontade, sabe? A gente sabe o que é saudável e o que não é saudável. Todo industrializado, ele vai ter aditivos químicos que servem para conservar o alimento. Ponto final. A indústria precisa colocar, senão o produto perece na geladeira ou na prateleira. Então, tudo tem aditivo químico. Se isso somado a um padrão de vida não tão saudável e mais questões genéticas, a gente, igual eu sempre falo, a gente está exposto à radiação, a gente está exposto à poluição, a gente tem o fator genético, a gente tem o estresse, tudo, né? Tudo. Então, são gatilhos. E se na sua alimentação você também tem gatilhos ali todos os dias, quem garante que você não vai ter uma predisposição a uma doença crônica? Ninguém garante. Você acha que a depressão e a ansiedade pode estar um pouco também envolvida com a alimentação? Sim, com toda certeza. Depende quando você começa a comer muita coisa gordurosa, alguma coisa baixa, assim. Por exemplo, em frutas, legumes e verduras, que são onde a gente encontra bastante micronutrientes que ajudam na formação dos hormônios, né? Nessa questão cognitiva, está totalmente associado. E a gente vê a maioria das pessoas hoje em dia com um padrão alimentar muito básico, mas num básico ruim, que é a única coisa que as pessoas conhecem de alface, de salada é alface e tomate, né? Sim, bem isso. É brócolis e cenoura, e a gente tem assim, uma variedade gigantesca de alimentos que a gente poderia explorar. Inclusive, o tema do meu TCC foi sobre punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Então, são essas plantas que elas não são plantadas, elas nascem de forma espontânea. E elas têm um potencial gigantesco. Então, às vezes, ela tem mais vitamina C. A gente tem a Ora Pronobis, não sei se você já ouviu falar. Sim, que é rica em proteína, né? Que é rica em proteína, né? A gente tem inúmeras, a capuchinha, tem a taioba, são plantas que nascem de forma espontânea e que têm um benefício às vezes maior do que aquelas convencionais. Porque o nosso solo antes ele era cultivado inúmeras. Então, assim, se plantava batata, depois plantava feijão. Então, o que uma coisa tirava do solo, a outra planta devolvia. Hoje, não. A gente tem monofatura em tudo. Então, os alimentos, de certa forma, acabam ficando mais pobres. Entendi. Então, às vezes, até comendo bem, quando a gente vai fazer alguns exames, precisa suplementar. Por quê? Nossa, mas eu como tão saudável. Por quê? A batata de 1960 não é a batata de hoje. Eu gosto até de brincar que, eu sou bem mais antigo que vocês todos aqui, né? E quando eu era criança, a gente só tinha uma alimentação no final de semana, tipo assim, domingo era uma macarronada, né? Então, era uma coisa, era bem regrado, né? Hoje em dia, segunda-feira você pode comer uma pizza, terça você pode comer um McDonald's, sei lá o quê. E na hora que você associa quanto caloria você perde 1 hora numa esteira e quanto tem um lanche... é sacanagem, cara. Pô, cara, você fala assim, não, você fica 3 horas para comer, sei lá, 2 lanchinhos que leva 5 minutos. Já fez a escada na academia? Você vai andando e vai olhando. Aquele negócio de caloria não muda. Não muda. Você fala, meu Deus, eu tô aqui há horas
15, 20 minutos sofrendo e nada, não deu nem 200 quilocalorias. E 200 quilocalorias, se você abrir um bombom, tem 200 quilocalorias ali às vezes. Eu não acho legal isso. É por isso que eu falei que nem toda atividade física que você fizer no mundo compensa uma alimentação ruim, porque é muito fácil a gente consumir calorias. Às vezes, num churrasco, a gente consome 5 mil calorias. No rodízio de japonês, também. O pessoal fala, vou ficar só no peixe. Salmão é um peixe mais gorduroso, um dos mais gordurosos que tem. Resumindo, a gente tem que ser que nem um cavalo, começa só alface agora o dia inteiro comendo isso. Então, a ideia é que você tenha uma alimentação mais regrada possível durante a semana inteira, e o que eu sempre falo para os meus pacientes, pelo menos uma refeição livre. Você é a favor de dar uma também? Eu sou, porque assim... Não duas? Não, só uma. Tentei convencer. Vai que soltasse aqui, né, no podcast. Porque assim, eu acho que a gente... Tem também essa questão hoje da internet de estar todo mundo praticando atividade física e às vezes a pessoa fica muito bitolada com a questão física, com o corpo e esquece que a gente precisa de momentos de prazer na vida. Por mais que a gente tenta fazer uma dieta equilibrada e prazerosa com o básico que funciona, a gente precisa de momentos em família. Então assim, você vai deixar de ir num churrasco porque você está de dieta? Não. Você vai deixar de ir no aniversário, vai levar marmita pro aniversário? Não, desde que você seja um atleta e precisa bater peso. Vai sábado e domingo? Então, aí isso família? Pode acontecer. Aí o que eu sempre falo? Comeu no sábado, foi convidado no domingo, vai treinar no domingo de manhã. Então dá. Então tem uma escapatória, então. É assim, não é 100%, óbvio que não, mas... Não é pra fazer toda semana. Não é pra fazer toda semana, mas assim, acontece de você sair no sábado e ser convidado pra algo no domingo, não precisa recusar, mas tenta treinar antes, vai correr um pouquinho, corre uns 5 km. Corre uns 5 km, entendeu? Então assim, já dá aquela equilibrada no que você vai acabar consumindo a mais. Porque todo mundo que eu atendo normalmente não é atleta. Eu tenho os atletas, obviamente, então eles têm um pouco mais de regras para isso, porque precisa manter peso. Um atleta, por exemplo, de fisiculturismo precisa estar com aquele percentual baixo, principalmente quando ele vai chegar no palco, enfim. Aí são atletas, não uma população que está buscando mais ser saudável. Então, uma pessoa que só está buscando mais ser saudável, ela tem todo o direito de fazer uma refeição livre na semana, né? De sair com os filhos, de tomar um sorvete. Isso não vai atrapalhar o resultado dela, entendeu? Por quê? Porque ela está fazendo pelo menos 90% certo. Esses 10% que ela faz não vai atrapalhar o resultado. Por quê? É a constância e a disciplina que vai gerar esse resultado lá na frente. Não é do dia para a noite. Não, com certeza. Não, mas eu acho até engraçado quando você vê pessoas que é esportistas e pegam, sei lá, final de ano, que vai passar uma semana, você demora tanto para perder, em uma semana a pessoa já se incha novamente, Sim. né? É absurdo isso aí. É a retenção. Nossa isso senhora. É uma retenção absurda que a pessoa tem, porque ela, principalmente, vinha fazendo uma dieta bem mais equilibrada e aí a hora que ela volta a comer, o corpo retém o máximo que ele pode. Ai, que maldade. Bom, tô tentando, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios fundamentais que você acha que é de uma alimentação saudável, então. Primeiro de tudo, água. Que as pessoas ainda falham muito. Tem. De 35 a 40... A gente, no verão, geralmente eu costumo calcular 40. Porque a gente perde um pouco mais. Mas 40 ml por quilo de peso. Tá? Para cada pessoa. É o essencial. É o essencial. Tá. Então, de acordo com o seu peso. Não é aqueles 2 litros básicos durante o dia, não. É de acordo com o seu peso. Faz uma continha básica, já vejo. Então, água é o primeiro. E muita gente ainda falha nisso, tá? Segundo, ter um bom café da manhã com proteína. Que as pessoas às vezes esquecem disso e vivem no pãozinho com margarina básico ainda. E café com presunto, leite. Um queijo, um misto quente, vai ajudando. Então, um bom café da manhã, porque isso vai te fornecer energia para ao longo do dia, né? Um almoço que tenha cor. Então, obviamente, às vezes a gente não consegue ter todas as cores, que a gente fala em 5 cores. Às vezes não vai dar, mas se você conseguir pelo menos ter um alface, um tomate, um legumes que seja refogado, uma boa proteína magra, né? E uma fonte de carboidrato, que pode ser o arroz, pode ser o macarrão, pode ser a mandioca, pode ser a batata. A gente vive no país da mandioca e quase não consome mandioca, né? E é um carboidrato que eu acho fantástico. Inclusive, gosto de prescrever quando a pessoa treina em jejum e vai fazer um treino mais extremo no outro dia. Então, consumir ela no jantar é bem interessante, porque ela é um carboidrato que tem uma lenta absorção. Então, é bem interessante.
as leguminosas, né? Os feijões, o grão de bico, a lentilha. Então, tentar trazer tudo isso para o prato e distribuir, principalmente se a pessoa busca emagrecimento, distribuir proteínas em todas elas. Então, no lanche da tarde, tentar ter proteína também. Às vezes não vai rolar o pão com ovo, mas pode rolar um whey, um iogurte. Como né? eu falei para você, né? Para mim tem que ser isso, Sim. tem que ser whey. Então, às vezes não dá para a pessoa fazer um lanche um pouco mais elaborado, mas a gente tem aí, nesse caso, as opções dos suplementos que podem ajudar. E aí o jantar tentar ser um pouco mais leve. Isso, obviamente, se a pessoa ainda está buscando emagrecimento. Então, diminuir, às vezes, um pouco a porção de carboidrato e manter boas opções de legumes e verduras. Tá. E frutas, né, também ao longo do dia. Você pode ir e voltar a hora que você quer, assim, nesse ponto. Eu lembrei de uma coisa também sobre o álcool e o chocolate, que acho que é os dois, um da parte masculina e o da parte feminina, né? Que acho que é os mais pega, né? Sim. Porque o homem não quer chegar no final de semana, chega na sexta-feira quer tomar cerveja. Sim. Né? A mulher tem, eu acho que praticamente diariamente, que é o chocolate. Sim, eu sou. O que você acha sobre isso, sobre o álcool, o chocolate? Tá, vamos começar então com o chocolate. Mais fácil? Eu acho. O chocolate, eu costumo prescrever para as minhas pacientes que têm essa dificuldade, porque é melhor eu saber que ela vai consumir aquela porção, certo? Que ela vai consumir aquela porção que está dentro do cálculo dela ali, do que ela falhar, comer, eu não estar contabilizando e ela às vezes se frustrar por ela, putz, comi um negócio que não estava no meu plano, né? Então, normalmente eu coloco após o almoço uma porção. E aí, quando eu falo porção, eu geralmente indico pegar um bombom, um Trento, porções de doces já porcionados ali, sabe? Individualizados, porque você pegar uma barra, cortar 3 quadradinhos e guardar a barra é mais difícil. Ela é provocando, é mais difícil. É mais difícil a gente ter esse autocontrole. Então, eu sempre falo, compre doces assim porcionados que fica mais fácil. Se a gente pegar, eu gosto muito daquela bananinha também, sim, com casquinha de chocolate. Tem 67 calorias só aquilo. Então, é maravilhoso. Mata a vontade do doce, não extrapola as calorias e dá super para encaixar num plano alimentar. E aí, o que acontece? Quando está prescrito, no primeiro mês elas falam, nossa, esse chocolate está salvando minha vida, quando elas voltam no retorno. Quando é no segundo mês, Nutri, eu nem estou comendo mais. Tirou aquele vício, né? Tirou, por quê? É uma coisa que está prescrita, ela pode comer todos os dias, então para ela às vezes nem dá vontade mais. E o chocolate ele tem substâncias, né, que é para deixar você viciado, né? Também não é o chocolate em si, é o açúcar que traz essa, não chega a ser um vício, mas essa sensação de bem-estar, porque por ele ser um açúcar simples, automaticamente ele acende o nosso cérebro. Então assim, caiu na corrente sanguínea, nosso cérebro ele precisa de glicose. Estritamente ali. Então, ele fornece energia mais rápida. Então, aquela sensação de... Que delícia. Aquele abraço, né? Que o açúcar traz. Então, é por isso que a gente gosta dessa sensação, mas não chega a ser um vício. Não dá pra gente comparar com um vício, com uma cocaína, por exemplo. Né? Mas ele traz essa sensação boa que nos quer fazer repetir aquilo, ok? E aí, quando eu prescrevo, nos 2, 3 meses, elas simplesmente falam que nem estão consumindo. Nem é todo dia mais que eu consumo. Porque uma coisa que eu percebo, quando a gente fala não pode, não faz, dá mais vontade. Óbvio. Sempre foi assim. O famoso proibido é mais gostoso. Com certeza. Então, quando está prescrito, elas têm uma facilidade muito maior de ter ali ou não. Entendeu? Eu sinto que deixar ele ali como um adendo, não, tudo bem. Se você consumir, está calculado. Facilita muito mais do que se eu falasse, olha, não coma. Entendi. Até pra mim. E o álcool? Pode tomar uma latinha, então? Então, vamos lá. Óbvio que não, vamos né? deixar ele para depois, porque é muito mais complexo. Esse é bem complexo. Eu acho que a gente está entre os 3 países que mais consomem cerveja, por exemplo, né? O Brasil. Eu acho que sim. Né? Acho que a primeira é a Alemanha, né? Primeira é a Alemanha. Bélgica, alguma coisa? Eu sei que a primeira é a Alemanha, mas a gente está entre, acho que os 3. Então, assim, é um costume do brasileiro. Você que cozinha tem a cerveja e tem o vinho. Tem o vinho, né?
Então, é muito difícil você tirar isso, porque é aquela questão. Quando você vai consumir, é final de semana. Final de semana é um dia muito mais feliz do que na semana, né? Uhum. Você tá de folga, está com a família, está na piscina, está na praia. Então, não é só o álcool, é o contexto em que o álcool está inserido. Né? É o social, exatamente. Social. É o contexto em que o álcool está inserido. Então, tirar isso é muito difícil. O que eu sempre indico, vai consumir alguma bebida alcoólica? Muita hidratação, porque o álcool ele nos desidrata, tá? Mas no mesmo momento que você está bebendo, hidratando ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Então, assim, um gole de cerveja, deixa a garrafa de água ali, vai tomando, tá? Porque quanto mais você se hidrata, mais rápido você consegue eliminar essa substância do corpo. E menos você bebe também, porque você vai saciar também a sede. Exatamente. Se você fica só no álcool, é muito mais difícil. Porque normalmente quando a gente vai beber é um dia mais quente, né? Sim. Então a água estando ali junto, intercalando, facilita muito. O que eu costumo indicar para quem gosta muito de cerveja é tentar um pouco a sem álcool. Então... Não que vai fazer 100%, mas já ajuda um pouco. A caloria ela tem, né? Tem a caloria da cerveja em si, mas já não tem a caloria do álcool e não tem o álcool em si, que é um metabólico muito prejudicial para o nosso corpo. Então, ele atrapalha o ganho de massa muscular, ele é um metabólito que te inflama, né? É um metabólito que retém líquido, é uma toxina para o nosso corpo. Então, o corpo fala, vamos tirar isso daqui. Lógico. É um processo que o corpo fala, vamos eliminar o quanto antes. E a água ajuda muito nisso. O vinho tem um pouco mais de benefícios por conta da uva, né? Que a gente tem o resveratrol, que é um potente antioxidante. Então, às vezes, assim, um cálice de vinho, ok, mas o que é quem bebe vinho não toma um cálice, essa é a questão, né? Então, eu falo muito em quantidade, frequência. Então, todo final de semana dá para rolar? Entendeu? Escolha as suas batalhas. Nossa Senhora. Escolha um final de semana para fazer isso. E aí, mesmo assim, intercale com muita água. Se for a cerveja, tenta intercalar com a sem álcool também. Porque o homem ele já começa na sexta-feira, né? Ele já vai, encontra com os amigos, toma todas. Daí já no dia seguinte, que eu cheguei até a comentar contigo, você não tem vontade de fazer esporte no dia seguinte, né? Daí, automaticamente... Você entra em comida de novo, em bebida e vira de aquele novo. Ciclo. Aquele ciclo. Você fica de sexta a domingo. E o álcool ele faz muito mal, né? Sim. Com relação até... O corpo vai começar a se recuperar lá para quarta, quinta-feira? Sim, essa é a média. Assim, às vezes, dependendo do organismo, ele acaba sendo um pouco mais rápido. Mas depende do que você vai dispor para ele também. Se a alimentação não for boa, não tiver antioxidante o suficiente na sua alimentação, que a gente consegue isso das frutas, dos legumes e das verduras, né? Já dificulta mais ainda o processo. Na hora que ele está quase se recuperou, aí praticamente ele bebe de novo. Já vai começar de novo o ciclo. Resumindo, ela está sendo mais bonzinha que as mulheres, você já percebeu. Carnaval. O álcool realmente é complexo, né, essa parte aí. Mas é que nem assim, eu fiz a opção de, nesse momento, tirar o álcool, né? Que vai te ajudar muito nos resultados. Não só isso, mas também... Porque é aquele negócio, se você tomar uma latinha, a mente, eu gosto de falar isso, né? Mente. E ela vai falar pra você, não, toma, já tomou uma? Toma duas não vai dar nada. Né? Pô, daí você tomou duas, cara, a terceira você finaliza, na hora que você vê, tomou 6. Né? Então, eu acho que é bem complicado. Então, eu falei assim, não, vamos deixar de lado um pouquinho e vamos seguir o foco. Né? E eu acho que nisso as mulheres têm um pouco mais de controle. De tipo ser só o chocolate ali, sabe? Porque o álcool também já vai... Dá aquela alterada, né? Do lado, né? Já vai ficar assim no Dá aquela alterada. Então, realmente. O que você acha das pessoas que nem hoje em dia nas redes sociais, no YouTube, você encontra um monte de gente fazendo coisas loucas, não tem nenhum curso, né, de nutricionista, alguma coisa assim, e dá dicas. Qual é a sua visão quanto a isso? Então... Faça jejum intermitente, é bom, não é bom? Sim. Essas coisas, mas você vê um monte de pessoa fazendo umas coisas aí meio absurdas, loucas. O que você acha sobre isso? Eu falo que a gente antes vivia na desinformação, né? Hoje a gente na verdade não tinha muitas informações. Hoje a gente vive uma desinformação e um excesso de informações assim malucas. Então, infelizmente as pessoas leigas não sabem filtrar isso. Porque quem vende esse tipo de assunto, vende ele de forma sensacionalista para que venda mais. Porque o sensacionalismo, ele vende.
Então, essa coisa do emagreça 20 quilos em um mês, sabe? Chás milagrosos, as dietas malucas, dieta do ovo, dieta cetogênica, dieta carnívora. Agora, não sei se você chegou a ver sobre um caso que eu esqueci o nome exato da palavra, acho que é xantaloma, alguma coisa assim, que ele tá com colesterol vazando pelas mãos. Não sei, não vi, nossa. Ele estava fazendo, um indivíduo estava fazendo uma dieta carnívora, que está sendo muito difundida, não só aqui, mas acho que um pouco mais fora. A gente tem algumas pessoas que, enfim, aparecem por aí na internet falando que é super bom, e fala, não, mas eu melhorei muito, e posta foto de antes e depois, em relação a peso, né, a estrutura do corpo, enfim. Mas e os exames bioquímicos? E o colesterol, que tá, tipo assim, 350, 400? Nossa. Porque a pessoa, ela não é... A dieta carnívora, não sei se você já ouviu falar, mas é carne em todos os momentos. Não tem nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de legumes, nada. Carboidrato, nada. Nada e você de carboidrato. Até me falando, acho que no dia que eu passei contigo, que o corpo, ele acaba entendendo até essa proteína e acaba gerando também, sim, né? Exatamente. Como funciona isso? O nosso cérebro, principalmente, mas algumas outras células também, precisam necessariamente de glicose, tá? E a glicose, ela vem do carboidrato. E se você não está consumindo, ele vai fazer uma gliconeogênese, que é pegar o que a gente tem de substrato e transformar em glicose, porque o corpo precisa. Então, independente de você estar comendo ou não, o corpo vai transformar. E aí ele vai quebrar uma proteína, ele vai entrar em algum lugar e ele vai tirar o que tem dali e vai transformar em glicose, porque o corpo precisa de glicose. Entendeu? Então, muitas vezes é uma dieta meio... que calha nisso, né? Na Muitas verdade, vezes a pessoa até que, sei lá, tem 1 milhão de seguidores, ela passa por nutricionista sim, muitas vezes, mas fala assim, faça isso aqui que vai dar certo, sim, né? É uma puta sacanagem. Não, às vezes a pessoa tem lipo, tem tudo, daquela barriga foi comprada, e aí ela começa a fazer uma dieta, fala que aquilo foi um milagre e as pessoas acreditam, infelizmente, né? A gente tem alguns, esses potinhos que o pessoal compra, Redux, não sei o quê, que vendem com cápsulas, tem chás e um monte de coisa. Já foi, acho que mais de 3 ou 4 lotes encontrados com anfetamina. Caraca. E o pessoal compra achando que é um negócio super natural. Entendeu? Óbvio que não vai te dar vontade de comer. Vai tirar sua fome. Então, assim, tem muita gente maluca na internet. Muita gente maluca. E eu falo, a dieta carnívora, ela de longe, porque a gente tem cetogênica, a gente tem low carb, a gente tem o jejum, isso eu gosto de utilizar como estratégia. Por quê? Às vezes a pessoa veio, começou a fazer um famoso básico que funciona, tá tendo um bom resultado, só que o nosso corpo ele sempre vai buscar o equilíbrio. Então, aquilo que você fazia no começo estava dando um bom resultado, só que vai chegar uma hora que a gente entra num platô. Nesse momento, é a hora da gente utilizar uma estratégia diferente. Então, a gente pode entrar com jejum, pode entrar com low carb, mas é low carb, não no carb, né? Então, assim, a gente usa essas estratégias nesse momento para ter estímulos diferentes para o corpo, porque o treinamento ele vai continuando tendo a sua evolução, e aí o corpo, às vezes, ele dá uma travada nessa questão da redução de peso, que a gente chama de platô. E isso é normal, acontece com quase todo mundo. Nesse momento, sim, a gente usa como estratégia, mas eu não gosto de levar isso como um estilo de vida. Porque, por exemplo, no jejum, quem garante que em 2 ou às vezes uma refeição, porque às vezes a pessoa faz um jejum mais longo, em uma refeição, ela vai ter todos os nutrientes que ela precisa. Teria que estar sendo acompanhada. Entendeu? Pra ver Exatamente. Se é para essa pessoa coerente fazer o jejum isso. intermitente E assim, ou não. isso que eu falei, como estratégia, ok, mas pro resto da vida? Porque as pessoas estão levando isso como um estilo de vida. Virou, tipo, a seita do jejum. A seita da carnívora, entendeu? Aí chega na hora do almoço, come um hamburgão. Tem uma mulher que eu já acompanhei na internet, ela perdeu, acho que uns 50 e poucos quilos. Então, assim, o resultado dela é muito gritante, é uma coisa que dá para vender. E aí, quando você vai ver, ela faz jejum agora de, às vezes, 3, 4 dias. Caraca. E faz só a dieta carnívora. Então, assim, tudo... Ela faz pão, mas o pão é com o frango moído. Então, assim, tudo é a base de carne, entendeu? Tudo, tudo, tudo. Então, às vezes, 8 horas da manhã, ela tá comendo um bife. Nossa Senhora. E aí eu falo, isso, lá na frente, vai ter um impacto muito negativo, porque a gente precisa dos antioxidantes para ajudar
na questão dos radicais livres. E isso a gente só consegue através de uma alimentação equilibrada e que tenha muito verde, muito colorido, que é onde estão presentes os antioxidantes, entendeu? E outra, uma coisa que fica extremamente prejudicada, o nosso intestino. E assim, o nosso... e o intestino, muitas pessoas ainda não têm essa noção, mas hoje, o nosso intestino, a gente tem um eixo intestino-cérebro que é muito gigantesco, essa ligação entre os dois. Então, é ali que acontece toda a absorção. O estômago é a máquina que macera a comida, certo? Por isso a importância de uma mastigação lenta, que a digestão ela já começa na boca, e aí... No estômago é um processo mecânico e químico através dos ácidos e da maceração mesmo que acontece, e aí a absorção ela só vai começar no intestino. Então, se o seu intestino não estiver saudável, parte do que você está comendo pode ser perdido. Entendi. Entendeu? Então, assim, um intestino saudável hoje em dia tem que ser olhado, a gente tem que ter essa prioridade. A gente consegue ter um intestino saudável através das fibras. E, mais uma vez, elas estão presentes nas frutas, nas verduras, nos legumes. Tem que comer. Não adianta, entendeu? E, às vezes, alguns pacientes que têm algumas dificuldades aí em questão intestinal, eu indico até os probióticos, né? Que a gente compra ou eles em sachês, ou a gente tem o kefir. Isso? Alguma coisa disso? Não. Ah, bom. São lactobacilos, né? São cepas de micronutrientes que são bons, são positivos para o nosso intestino, porque a gente tem os dois. A gente tem uma colônia de bactérias que não são tão positivas no nosso intestino e tem as boas. E aí, o que a gente come vai determinar qual vai ser a população maior. Entendi. Entendeu? E se você começa a consumir péssimos alimentos, essa população ruim começa a crescer e matar as boas. Caraca. Entendeu? Então, assim, por exemplo, paciente que fez algum uso de antibiótico, quando o paciente termina o uso, eu sempre indico também os probióticos, é super importante repor, né, o que a gente chama dessa flora intestinal. É muito que importante. O intestino é o seu segundo cérebro. Né? A gente usa às vezes essa frase. Né? Já escutei algumas vezes. Sim. Você já ouviu falar, na verdade eu estava esses dias lendo aí, sobre a fome emocional? Tristeza... seja raiva, angústia, essas coisas, leva a pessoa a comer muito mais, cada vez se afundando, né? Sim. O que você acha sobre isso? É muito real, eu vejo isso também com pessoas muito ansiosas, então tá totalmente ligado, tá? A gente tem a fome física, que é aquela de você sentir mesmo a necessidade de comer, o seu corpo pedindo por alimento, e a fome emocional, que é aquilo, a pessoa já está satisfeita, mas ela precisa continuar comendo. E aí a gente pode entrar em quadros de ansiedade, de compulsão alimentar, de depressão também. Então, às vezes a pessoa passa por picos, às vezes sem comer nada e às vezes comendo de tudo, né? Mas isso é muito real. Tem muita gente sofrendo disso. Casa, né? Ocioso, né? Vejo lá, o último final abrir de semana, a geladeira. Isso que eu ia comentar, porque assim, no último final de semana, tava chovendo, eu ia fazer uma caminhada, tudo. Não sou que nem o Edu, que sai debaixo da chuva, né? Mas vamos deixar bem claro isso. Também não corro na chuva ainda. Eu falei assim, não, tá chovendo, acordei, escutei barulhinho de chuva, volto a dormir um pouquinho. E durante o dia acabei não fazendo nada, fiquei preso dentro do meu apartamento o dia todo. E nessa, dá uma pulinha ali, lógico, como eu tô num momento agora regrado, não comi nada. Mas você ia até a cozinha e voltar. Abre a geladeira. Abre a geladeira. Fala assim, tem alguma coisa que pode? Não, agora nesse momento não pode. Como isso é complicado, né? Eu falo, a gente abre a geladeira para pensar, já percebeu? Olha, gastando energia, né? Só para pensar. Abre a geladeira. O que eu vim fazer aqui mesmo? Procurando alguma coisa. Essa questão de ficar muito ocioso em casa traz muito isso. Porque você não tem... elevação emocional nenhuma, é aquele momento neutro. E aí o corpo ele pede por esses estímulos e a comida ela traz isso, principalmente se for algo doce, algo gorduroso, porque te traz energia. Entendi. Vamos entrar na área do esporte? Vamos, bora. O que é esse negócio aqui? Me explique aí para que funciona. Vamos lá. Eu vejo que nem até comentei contigo, esse final de semana provavelmente eu vou fazer uma caminhada um pouquinho longa. Pouquinho. Um pouquinho longa. Mas você falou, não vá comer, né? Porque a minha cabeça já era essa. Sim. Você lembra quando eu comentei contigo? Faço, 10 quilômetros, vou ali como um lanche, alguma coisinha. Com proteína, né? Com proteína. E depois eu retorno, já estou alimentado. Você falou assim, não seria legal. Como seria uma caminhada de 20 quilômetros? Como você acha que deveria ser? Que acho que até
esses produtos entrariam, né? O Liquids vai entrar como um repositor de eletrólitos, que é o que ele é, né? E só que ele é um dos melhores que a gente tem no mercado, por ele ter 3 vezes mais eletrólitos, e ele não tem açúcar, tá? Ele é feito com água de coco orgânica. Pode sim. A gente tem 4 sabores, né? Tem de limão. Se o Duno tomou todos? A gente tem esse de melancia com romã. Tangerina. Tem de tangerina, limão e Limonada kiwi com tropical. morango, que eu acho que não tem aí. Tô deixando aqui pro pessoal ver. Isso. Então, assim, a gente tem os isotônicos convencionais que a gente já via antes no mercado, que é o Powerade, o Gatorade, né? Só que esses, além da praticidade por ele ser em pó, né? Porque você não precisa ficar levando a garrafa, às vezes você tem um squeeze, algo mais prático de você levar, só abre e dissolve na água. Ele não tem açúcar. E tem 3 vezes mais esses eletrólitos. Porque o que acontece? Quando você faz uma atividade física intensa, você começa a perder eletrólitos pelo suor. Entendi. Tá? Então você desidrata. E essa desidratação não dá para você recuperar só através da água. E nem do lanchinho. Você falou até que o lanchinho faz uma congestão, né? Então. Porque assim, o lanchinho que você estava vindo a fazer era com proteína. Frango, né? Um patê de frango, mais o pão. O pão, ok. Aí talvez um pão, se fosse um pão com doce de leite, seria mais interessante, porque a gente está falando de um carboidrato de rápida absorção. Quando a gente tem a proteína, ela leva mais tempo para ser digerida. E aí você comer em menos de 20 minutos já retomar a atividade, e aí seria a subida, né? Um pouco mais de esforço, não é interessante, né? Eu acho que comentei com você do suco de uva. Sim, que seria mais interessante, porque é energia rápida também e ajuda também a reidratar. E aqueles carbo também, né, que você tinha comentado. E o gel de carboidrato, que é mais interessante. Tem que ser uma junção desse produto com o carbo durante, sei lá, acho que é uma caminhada de umas 5 horas, mais ou menos. Isso, então talvez seria interessante você fazer até 3. Um pré-treino, um intratreino com ele a hora que você chegar na parte lá da... Cubatão? Cubatão. E na hora de subir também, no final, tomar mais um para ajudar a repor tudo de novo. Ixi, Maria. Bom, vamos lá, vamos testar, depois eu te conto como foi, depois me conta como foi. Você vai sentir a diferença. Eu vou lá, como 2 lanchinhos, faço 5 horas e não adiantou nada, né? 1000 calorias na mesma hora. E aí a ideia, quando a gente está falando de esporte, é entender... Eu sempre falo que a gente precisa fazer testes antes de provas, por exemplo, né? O Edu que corre, a gente sempre faz isso. Quando ele tem uma prova específica, a gente faz testes para ver se encaixa ou não. E não adianta no dia da prova eu passar algo para ele que ele nunca testou e dar ruim. Eu tive um amigo meu que até passou aqui pelo podcast também, que ele teve que tomar acho que uma medicação diferente antes de escalar uma montanha. Ele deu cãibra nas 2 pernas. Nossa. E foi, assim, travou, ele achava que não ia conseguir voltar mais, né? Então, achou que não ia continuar, né? Não, até foi mais de 3 horas de cãibra. Nossa, meu Deus. Então, judiou. Mas ele ajuda a prevenir cãibras também. Ah, é? Sim. Que porque a cãibra, ela acontece quase prioritariamente nessa questão da desidratação e principalmente pela falta do potássio. Ah, bom saber. Tem mais uma dica aí para quem é montanhista, que gosta de fazer montanha. É importante. A panturrilha sofre, né? Bastante. Quando você passa no nutricionista, ela fala assim, isso aqui é perna de ciclista, não, de montanha. Então, quando a gente está falando de esporte, a gente precisa entender qual é o esporte que a pessoa pratica, entender qual o tempo que ela já está praticando, e aí, aos poucos, a gente vai lapidando tudo isso. Então, quando a gente pensa em acima de 1h30, a principal suplementação, ela tem que ser de carboidrato, tá? A gente usa o primeiro estoque, que é o glicogênio, para o início da atividade, que ele já está armazenado no músculo. Depois a gente utiliza ali o que tem remanescente na corrente sanguínea e no fígado. E aí, quando acaba esses estoques, a gente começa a falhar. A queda da performance. Então, o carboidrato, ele é prioritariamente a suplementação de quem pratica atividades de alta intensidade, seja corrida, seja o pedal, seja uma caminhada longa como essa. Algumas pessoas, quando já, tipo assim, cansou, querer tomar, daí já é muito tarde. Não adianta, não. E daí você até recuperar isso tudo. Porque ele só vai funcionar quando ele já estiver ativo ali de forma como um estoque mesmo. Por isso eu falo que essa última refeição, às vezes, para quem vai fazer uma atividade em jejum, é importantíssima. Porque ali você consegue acumular uma boa quantidade de glicogênio muscular. Entendi. Não adianta ser depois que você já quebrou. O gel, ele tem que vir antes, como um pré-treino. Não adianta ser depois. Bom, vou te contar depois como foi. Sim, me conte. Chegou a hora. Fizeram pegadinha comigo aqui, né, Eduardo?
Oi? Fizeram uma pegadinha comigo aqui, que pegaram minhas avaliações físicas para eu poder explicar justo com a minha avaliação física. Mas foi bom. Pegasse do cara do marketing aqui, ó. Poxa. O resultado foi bom. Pode lançar a verdade. Coloca aqui, vamos ver aqui que resultado deu. Estamos falando de 15 dias, tá? 15 dias. Pra mim, na minha opinião, foi ótimo. Vamos lá, explica um pouco para as pessoas o que seria isso. Tá. Então, A primeira avaliação, né, que a gente tem o antes ali, foi feita pela sua personal, certo? Renata Tecchio. Isso. Um abraço para ela também, viu, Renata? E a gente tem... Hã? É que eu puxo um pouco a tela, tá legal? Não, acho que dá para ver aqui certinho. Dá pra ver tranquilo. A gente tem seu peso, certo? No dia 23, 79,5. E aqui no dia 4 já caiu para 77,2. Porém, isso aí também... Se eu ficasse sem fazer alguma academia, poderia ter caído mais ainda, né? Sim, porque aí a gente teve um ganho de massa muscular. Comparado ali, ó, sua massa magra antes estava 61,33 e aqui a gente já tem uma massa livre de gordura de 62,9. Então, olha o que 15 dias, boa, né? Com certeza, olha o que 15 dias sem álcool, fazendo o básico que funciona e treinando dá. Tá vendo? Não é difícil. Não é difícil. É só realmente manter a constância e a disciplina. E aí a gente tem ali, ó, uma redução de 22,86 nas dobras. Do 3 pro 7? É que no polo que 3 dobras é outra fórmula que ela usa, que ela só faz 3 medições. Essa eu não fiz. Ah, tá. É. E aí eu uso de 7 dobras, que eu acho ele um pouco mais completo. Ela fez mais, acho que por uma questão de comparativa, né? Mas aí a gente consegue ter um parâmetro... O mais importante é o 7. É, porque a gente geralmente consegue... é das pessoas. Isso, porque eu faço com todo mundo de 7. A gente consegue ter um parâmetro mais global do corpo, tá? E aí o seu de 22,86 caiu para 18,5. Então, essa diferença, resultado... para me entender, vamos dizer, o 22 ele já é um sobrepeso, o 18 ainda é sobrepeso, como vocês enxergam isso aí? A questão do percentual de gordura, o seu já está dentro do adequado. Ó. A classificação do percentual de gordura já está adequado. Mas aí, quando a gente fala em objetivo do paciente, aí a gente entra num consenso. Olha, eu quero ficar definido, então eu quero ver a minha musculatura. Então, a gente vai descendo cada vez mais esse percentual de gordura. Ele marca ali, sobrepeso ainda. Sim, mas olha, o percentual de gordura já está adequado. Legal. O que mais temos aqui de interessante aqui? Você possa explicar para nós. Bom, o peso acho ideal que das eu vou ter que medidas... chegar, né? Isso, 72, peso ideal. Acho que você também já tinha comentado comigo. Massa residual. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar. Por exemplo, ali, ó, tá o peso ideal 72, certo? Porque a gente calcula isso de acordo com o IMC. Mas o IMC, ele não é um parâmetro, eu falo que ele é um parâmetro mais inicial. Por quê? Quando a pessoa está começando do zero, é um indivíduo que a gente nitidamente vê que ele está fora do peso dele, então a gente usa ele para classificar. Ele está obeso, ele está com sobrepeso, ele está no peso adequado ou ele está com uma desnutrição. Então a gente realmente é um parâmetro importante, mas ele não é tudo para a gente hoje em dia, porque o principal vai ser o percentual de gordura. Percentual de gordura. Porque ó, você está com sobrepeso, mas a sua classificação de gordura ela já está adequada. Por quê? Porque você é um indivíduo que treina, então você tem uma quantidade legal de massa muscular já sendo construída. Se a gente pega um atleta de fisiculturismo, por exemplo, o IMC dele dá obesidade. É mesmo? Só que o percentual de gordura é 8. Isso é verdade. Entende? Verdade. Então, o IMC, por exemplo, eu falo que ele é um indicador inicial para aquela pessoa que está começando, do zero. Porque aí ela realmente vai estar começando a construir toda essa massa magra. No seu caso, que já faz atividade física, já vem praticando há um tempo todos esses esportes que você pratica, então a gente usa ele como um parâmetro, sim, mas às vezes com 72 não seja o ideal para você. Talvez você se olhando no espelho e falar, eu queria estar um pouco mais forte, eu queria estar um pouco mais preenchido, de certa forma. Com certeza. Entendeu? Então, a gente usa ele como parâmetro, mas ele não é tudo. Ele vai depender do objetivo do paciente. Tem gente que fala, eu quero ficar o mais definido possível, eu quero ficar o mais grandinho possível. Teoricamente, assim, se eu fosse querer ter só uma vida agora regrada, daria bem. Sim. Né? Porque não o seu percentual de gordura já está adequado. Eu poderia manter dessa forma. Sim. Tá, mais alguma coisinha aqui? Chega? Eu acho que isso, daí tudo certo. Não, mas legal é isso, né? 2 semanas, né? Como 2 pode semanas. mudar tanto assim Sim. em 2 semanas. Então, se a pessoa tem foco. Exatamente. Eu não achava que, até inclusive quando eu falei com a Renata... Não sei se eu consigo. Não, ela falou assim, a nossa meta, que era dia 23, falou assim, vamos daqui um mês fazer a medição novamente.
né, que vai ser agora dia 23 próximo. Eu falei assim, a meta nossa é de 22 para 20, vamos cair para isso. Na hora que eu passei o resultado que fizemos contigo, ela falou assim, caiu muito, cara, você está muito focado no que você quer, né? E realmente, eu acho que agora também entra no processo que vai ser um pouco mais difícil, acredito eu, né? Depende. Porque assim, eu acho que o corpo, as primeiras gorduras, acho que ele elimina mais rápido. A gente tem uma facilidade um pouco maior, mas assim, a gente vai falar de platô depois de 1 mês e meio, 2 meses. Ainda tá um processo bom. Não vem querer me enrolar com esses resultados. Eu quero que continue baixando nesse ritmo. Tô louco pra que ela fala que nem ela fala para as mulheres. Pode comer um docinho todo dia. Você pode tomar uma latinha todo dia. Queria que você comentasse uma coisa que é interessante, que eu lembro que você falou para mim também. Vocês vão fazer uma cozinha. Vamos falar um pouco dessa cozinha gastronômica? Vamos lá. Vou voltar então lá atrás. Gorgonzola, parece, né? Vou voltar lá atrás. Quando eu comecei a passar com o Edu, que a gente começou a conversar e ele me propôs entrar para a clínica, né? Eu sempre falei para ele que meu sonho era ter uma cozinha associada com o consultório de certa forma. E aí, graças a Deus, hoje a gente tem isso. Que é a casa que a gente atende hoje, que está fluindo, graças a Deus, muito bem. E então, eu sempre enxerguei a nutrição assim. A gente tem todos os processos bioquímicos, toda a fisiologia, patologias, enfim, tudo que o nutricionista precisa ter de base para ele poder se formar. Só que quando a gente vai traduzir isso para uma pessoa que você está atendendo, você fala em qual língua? Comida. É lógico. Então, tudo que a gente aprende, toda a base que a gente aprende, a gente precisa transformar isso em, olha, você vai comer tal coisa, certo? Você não vai beber, você não vai comer tal coisa, enfim. Então, tudo se resume no final ao que a pessoa vai comer. E aí, eu sempre, como eu falei, sempre gostei muito de cozinhar. Inclusive, ainda é uma das minhas metas fazer uma faculdade de gastronomia mesmo. Cursos, eu quero fazer vários, mas quero ter esse título de chefe. Entendi. É uma coisa que eu gosto muito. E aí, trazer isso para a nutrição, eu acho que é algo que consegue unir a teoria com a prática. Então, a ideia é a gente, até o meio do ano, acredito eu, que a gente... Cedo? Acredito que até o meio do ano a gente consiga trazer isso também para dentro da clínica, que é ter oficinas culinárias. Então, eu vou ter uma anamnese com o paciente antes, entender qual é a dificuldade dele. Então, ele vai falar para mim, olha, minha dificuldade é de preparar legumes. Eu odeio tal coisa. Então, vamos pegar quais são as dificuldades da pessoa. Eu só sei fazer frango branco. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, vamos pegar quais são as dificuldades da pessoa e a gente vai montar uma estrutura, não só... Vai ter a consulta e depois a gente desce e faz uma aula com cada dificuldade que a pessoa tem. Então, a gente divide isso. Então, a cada retorno, olha, hoje a gente vai trabalhar sobre os legumes. Então, a gente vai sentar, já vai ter todo o mise en place feito. Gostoso. Uma taça de vinho. Mas não, só o mise en place. Todo o mise en place feito e aí a gente vai pro fogão, a gente vai conversando, a gente vai entendendo... Por que ela tem a dificuldade com um determinado alimento? Olha, eu não consigo comer brócolis desse jeito. Tá, vamos tentar fazer ele assado? Vamos tentar fazer ele em determinada preparação? E aí a gente vai tirando essas coisas que a pessoa não consegue consumir dentro de uma aula de culinária junto com a nutricionista. Excelente, cara. Eu acho que é uma puta de uma ideia que vocês tiveram. Sim, eu tenho isso assim na minha cabeça há muito tempo, muito tempo. Porque é o que eu falei, conforme você vai trabalhando, você vai sentindo as dificuldades do paciente. E é nítido para mim que as pessoas têm dificuldade de como trazer aquilo que eu falei para a cozinha. Entendi. Então, trazer isso junto comigo vai ficar muito mais fácil para a pessoa ter resultados, seguir o plano alimentar. Então, a gente junta as duas coisas, né? Você consegue mostrar o outro lado da comida. Sim. Né? Se eu for lá mostrar o lado da comida, daí eu vou fazer, inclusive, deixar todo mundo obesidade, você me deixou com vontade de comer um almoço seu. Aí, ó, sabia. Sempre tem essa cobrança aí. Mas você não deixa eu comer, não posso fazer, então. Na refeição livre, pode me convidar. Tá certo. Aquela perguntinha básica. Já deu uma hora? Vamos nela? Vamos. Como você gostaria de ser lembrada no futuro? Vamos lá. Eu acho que eu quero ser lembrada como alguém que tocou as pessoas. Eu quero que alguém fale assim, a Aline Sandoval, eu sei, eu conheci. Ela fez isso, ela me olhou diferente, ela me ouviu, que é o que eu tento trazer para todas as minhas consultas. É ter esse olhar individualizado para o paciente, olhar ele como um todo, por que ele tem essa dificuldade, por que ele chegou naquele peso,
Já vou me emocionar se eu ficar falando. Isso é bom, dá audiência, né, Edu? Se chorar da audiência. Enfim, eu acho que é essa sensação de que eu fui a parte boa na vida de alguém, sabe? Que eu consegui ouvir, que eu consegui fazer a diferença, que eu consegui ser aquela amiga, que alguém estava precisando e eu consegui ajudar de certa forma. Acho que essa é uma das minhas metas de vida, conseguir ser algo bom na vida de alguém. Ou de todo mundo que eu puder ser. Que legal. Miriam, obrigado por você ter vindo, tá? Parece que não, mas passa rápido, passa. Né? Uma hora, é que nem com o Edu, dava para ficar 2, 3 horas aqui, né? Sim. Mas eu agradeço a presença de vocês mais uma vez aqui. Pode ao contar Edu com a gente também, sempre. por fornecer todas as coisas aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre o produto. Aí, ó. Precisamos trazer você novamente aqui para falar da banheira de gelo, outras coisas, né? Sofri domingo, viu? Eu vi a fotinha, sua carinha lá, difícil. não perdi a vontade. Não, a outra foi muito mais tranquila. Essa, não sei se foi a mente, não sei, tava tenso. Farei um dia. Mas depois vale a pena. Eu tava com muita dor na hora que eu cheguei, porque acho que eu corri os meus primeiros 5 km, né? A hora que eu cheguei, coloquei a perna, da hora que eu saí, eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava. Tá certo, Aline. Pessoal, muito obrigado. Olha, trouxe aqui a minha nutricionista, até trazendo um pouquinho da minha vida aqui também, né? E vou trazer mais pessoas aqui que estão me ajudando nesse processo, tudo. E agradeço a você desse episódio e aguardo você no próximo. Um abraço.